Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live que irá iniciar dentro de instantes. Estamos aguardando aqui a chegada do nosso convidado. Estamos aguardando nosso convidado entrar. Estamos aguardando o Teles entrar, nossa live. Olá, Vânia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E nossa live de hoje, então, é desmistificando o conceito de governança pública. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Faller, eu sou coordenadora da Escola da AGU em Santa Catarina, e esse evento faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo mais um passo na implantação do projeto Escola Virtual da AGU, idealizado pelo diretor da Escola da AGU, Dr. Danilo Santana, e que está sendo implementado em parceria pelos coordenadores regionais. O Dr. Rodrigo de Araújo Ribeiro, da Escola da AGU da Primeira Região, a doutora Cristiane, da Escola da AGU da Segunda Região, a doutora Rita Nolasco, da Escola da AGU da Terceira Região, Dr. Eugênio Batesini, da Escola da AGU da Quarta Região, e pelo Dr. Marco Aurélio Peixoto, da Escola da AGU da Quinta Região. Então, eu já vi que vários colegas aqui, né, estão entrando. A gente demorou um pouquinho, como sempre demora, até todo mundo conseguir entrar. E saudações, então, a todos que nos assistem, que estão entrando agora, os colegas da AGU, aos órgãos parceiros, aos membros da comunidade acadêmica e profissionais do direito e áreas afins. E saudação especial ao nosso convidado, o nosso colega doutor em engenharia e especialista em políticas públicas e gestão governamental, Teles Magno Neves Teles, que atua como representante da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia,
responsável pela implantação do Programa de Gestão Estratégica e Transformação Organizacional Transforma Gov, em Santa Catarina, coordenando atualmente a Rede de Governança e Gestão, né, aqui do nosso estado. E, Teles, é uma honra para nós recebê-lo virtualmente. Obrigado, Vânia. Quero dar as boas-vindas aí aos colegas aí da AGU, né? Já tem um tempinho que eu ministrei um curso ali na AGU, então já tinha bastante tempo que eu não vejo aí, tem bastante tempo os colegas. E boas-vindas também aos demais presentes aí que se interessam pelo tema. E eu espero que a gente possa trocar umas figurinhas bem interessantes hoje aí sobre esse tema aí que tem virado um modismo sem fim, né? Com muitos entendimentos e desentendimentos. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer a Escola da Advocacia Geral da União e me colocar à disposição aí para quando vocês precisarem bater mais algum papo sobre governança e gestão, eu estou aí sempre presente. Então tá. Então, como o pessoal sabe, né, nós temos tempo limitado, porque o Instagram limita, então nós vamos, se quiserem fazer perguntas, se nós conseguirmos fazer, daí, então no final a gente também bate um papo, responde as perguntas do pessoal que quiser participar, né? Então, por falar em pergunta, eu vou começar com a primeira pergunta. A gente tem falado muito ultimamente sobre governança e gestão pública, né? Sem, no entanto, ficar suficientemente claro qual a diferença entre esses dois conceitos. Então, nesse sentido, a gente gostaria de ouvir a tua opinião sobre o que de fato significa governança e como ela se relaciona à gestão das organizações públicas. Pois é, essa pergunta não é nada simples, né, no contexto atual que a gente tem aí de inúmeros organismos internacionais e governos, comissões, a própria Organização das Nações Unidas também, Banco Mundial, enfim, com suas definições e suas abordagens que diferem uma da outra. Né, mas o que há de comum, né, nessas definições com relação à governança? Né? É que é o processo de governar no sentido de buscar um equilíbrio nas relações de conflito de interesses que existem entre nós, cidadãos, não apenas cidadãos, pessoas físicas, mas as organizações da sociedade civil, né? As empresas também, todas as pessoas jurídicas, como que nós, com o nosso investimento em voto, em tributo, como que a gente faz esse investimento nesses agentes que a gente denomina de agentes públicos, todos nós somos, né? Como que nós fazemos esse investimento para que eles, em nosso nome, consigam atender aquelas necessidades que nós queremos. Então, veja, eu costumo dizer o seguinte, a sociedade, toda a sociedade, né, a sociedade doméstica, mas a sociedade internacional, o que é que ela busca? Né? O que é que nós queremos? E o que é que nós sabemos? Nós sabemos querer. Né? Então, o que é que nós queremos domesticamente no Brasil? A gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente quer prosperidade, a gente quer desenvolvimento socioeconômico. A gente quer melhorar as nossas condições para poder vivermos melhor e encontrarmos, assim, mais felicidades e viver e mais harmonia nesse convívio que nós temos em nosso país, que tanto sofre aí com tantas mazelas, né? E, por outro lado, o governo que está do lado de lá, o agente público, para quem nós investimos o nosso voto e os nossos tributos, o nosso suor do nosso trabalho, ele também tem os seus quereres, mas, principalmente, o que ele sabe fazer, ou que ele deve, pelo menos, saber fazer. Ele deve estar preparado e saber atender esse querer, que nós sabemos muito bem. Nós queremos melhorar os índices de qualidade de vida, nós queremos educação, nós queremos saúde, nós queremos acesso, universalização, acesso a serviços, e o governo precisa saber fazer isso, precisa saber atender a essa necessidade. Então veja, só que o governo, ele sabendo, mesmo sabendo atender essa necessidade, ele tem os seus interesses próprios. E aí é que entra a lógica da governança. Como há interesses de um lado, nós, acionistas, sociedade, do outro lado, o agente público, né? Nós, acionistas, delegando, né, o poder de representação aos agentes públicos para que, em nosso nome, ele consiga atender aos interesses e ao bem comum.
como nós temos os nossos interesses, que é esse bem comum, e eles têm os interesses particulares deles, os agentes eleitos, os representantes, os conselhos, têm os seus próprios interesses que podem ter natureza e conotações diversas, desde o interesse em aumentar a máquina pública, em empoderar mais o teu exercício da função pública, interesse em defender o seu partido, a sua representação dentro do governo, enfim. Nós temos do lado de cá também, né, nós temos os interesses nossos pelo bem comum na sociedade, mas a gente também tem um conflito de interesses. Nós temos aqui o cidadão comum, nós temos a sociedade civil organizada, nós temos uma pluralidade de organismos que estão defendendo seus próprios interesses. Pois bem, nessa miríade de interesses, tanto dentro de nós, que agimos como principal, que investe o capital, como acionista do governo, para que o governo, com seus executivos, consiga trazer para nós o lucro que a gente deseja, que é esse lucro social, vamos chamar assim, né? O bem-estar e a prosperidade, nessa miríade de interesses, o que é que surge? Conflitos. Porque quando se tem muitos interesses, né, e não temos condições de satisfazê-los todos em toda a sua plenitude, a gente gera uma situação de conflito. E a governança ela vem justamente para trazer acordo nesses conflitos, para minimizar esses conflitos de forma que a gente consiga trazer benefícios mútuos, atendendo aos vários interesses das várias organizações e formas de articulação e organização humana plural que a gente tem na sociedade. Então, parece complicado, mas não é. A governança é o processo, são meios e processos que esse agente público, o governo, tem que usar para maximizar o lucro social, para resolver todos os problemas sociais que a nossa sociedade enfrenta. Então aí a gente pode até dar um exemplo. Vamos pegar o coronavírus. O coronavírus é uma situação social que o Brasil quer se livrar, é um problema que nós estamos enfrentando agora. A sociedade espera uma resposta do governo que resolva esse problema, que tire ela desse sufoco, dessa situação de isolamento, de todo esse desconforto que nós estamos passando. Para isso, a sociedade que o governo use a sua forma de agir de maneira responsável, íntegra, com responsabilidade, né, para resolver esse problema. Mas só que existem outros atores interessados diante dessa mesma temática do coronavírus. Existem organismos internacionais, existem outros países também que fazem parte, existem os blocos comerciais todos que estão sofrendo com esse coronavírus. Então, a gente tem uma miríade de interesses para que esse problema seja resolvido. E, sem dúvida, o agente público quer resolvê-lo. Mas ele está sabendo resolvê-lo? Ele tem conversado com essas partes interessadas todas, que têm igual interesse em resolver o problema, para fazer a coisa certa? Ou ele está tomando decisões voluntariosas e está deixando de ouvir organismos internacionais, deixando de ouvir a opinião da comunidade médica, por exemplo? Então, tudo isso é o que rege a governança. Como que o governo, através da sua movimentação, da forma de usar os seus recursos, como que ele governa, né? Ouvindo, conversando com a parte interessada para conhecer melhor o problema, para ouvir mais opiniões e daí desenhar uma solução que seja mais assertiva. Então, tudo isso é a governança. No decorrer dessa explanação vai ficando mais claro à medida que a gente vai aprofundando. Mas eu queria, já que se perguntou sobre governança, chamar a atenção um aspecto fundamental aqui, que é o seguinte: como nós conseguimos, né, exercer a boa governança? Já que governança é o governo governando da maneira correta, de forma íntegra, com responsabilidade, ouvindo aqueles que depositaram nele a confiança para agir em seu poder. Enfim, quais são os meios disponíveis? A diplomacia, né? Nós temos os processos negociais diversos entre as instituições e o governo, entre a sociedade e o governo, as soluções às controvérsias, a resolução pacífica de conflitos e a construção de mecanismos de confiança mútua. Porque se eu sou acionista do governo, vamos pensar assim, eu cidadão sou acionista, eu invisto no governo, eu deposito ali o meu imposto e o meu voto, eu concedo legitimidade para ele agir em meu nome, né? Se eu estou fazendo isso, eu preciso confiar nele, então eu preciso ter ali um agente íntegro, digno de confiança, né? Ele precisa prestar contas
para que eu saiba exatamente o que é que ele está fazendo em meu nome, para ver se ele realmente está fazendo de forma eficiente, se ele não está se exacerbando no uso dos recursos públicos para responder a uma demanda da sociedade. Eu preciso que ele seja uma pessoa com muita probidade, que seja eficiente, que seja transparente, que demonstre os seus resultados para que eu possa avaliar e saber se realmente ele está me representando bem. E com isso, exercer o tão desejado controle social. Eu preciso que ele me trate com equidade, que ele não privilegie interesses de grupos corporativos mais fortes, nessa pluralidade de interesses que a gente falou. Então nós temos que gozar dessa equidade de tratamento. A voz do cidadão tem que pesar tanto quanto a voz de um organismo, de uma sociedade civil organizada. E por fim, a responsabilidade corporativa, com essa máquina pública que tanto dinheiro consome dinheiro do nosso investimento. Agora, com relação à diferença entre governança e gestão, aí a gente pode chamar para a definição que o decreto 9.203, que institui a política de governança da administração pública federal, direta e indireta, né, a definição que ele traz para a governança como sendo um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas pelos agentes públicos para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Ou seja, essa definição foi muito interessante e ela foi trazida e batizada pelo Tribunal de Contas da União. Foi uma parceria muito importante que houve ali em 2014, 2015, em 2017 foi publicado, mas desde 2014 que o TCU já vem se esforçando para trazer esse conhecimento e esse tema da governança para dentro do Executivo Federal, para dentro do governo federal. E em 2017, em novembro, então, foi publicado essa lei. E o TCU teve, né, e no construto dessa lei, eles tiveram uma facilidade muito grande que veio lá de um guia referencial, que foi publicado alguns anos antes pelo Tribunal de Contas da União, onde ele consegue criar uma metodologia para definir como que o governo, né, como que deve ser esse processo de governar para aproximar os resultados das instituições àquilo que a sociedade espera. Então ele criou esse modelo e ele falou, olha, se governança são meios e processos, que processos são esses? Bem, avaliar, direcionar e monitorar. Eu avalio, e quando eu avalio, eu olho para os cenários, eu avalio a minha liderança, se ela está preparada para enfrentar os problemas que se apresentam para a administração pública. Eu avalio os cenários, eu avalio se as escolhas que nós estamos fazendo, né, são as melhores escolhas para se resolver aquele problema. Né? Será que a perspectiva que nós estamos adotando para resolver um problema é a mais assertiva? São perguntas que têm que estar, né, na mente de um agente público que está preocupado com governança. Então, a liderança, a gente avalia, a gente direciona, avaliar, direcionar para dar o rumo correto, em que direção os gestores devem seguir para atingir um determinado resultado, para que a política seja implantada de forma assertiva para resolver uma situação, um problema, uma situação social, um problema. Né? E, por fim, monitorar, para gerenciar qualquer possível ameaça que possa surgir à consecução desses objetivos, a consecução dessa minha meta de atingir um horizonte que foi definido como o melhor para se resolver um problema público. Então, dentro dessa definição, a governança, ela avalia, direciona e monitora. Com isso, ao direcionar, ela define estratégias. O que fazer para se resolver uma situação? Qual a melhor política para lidar com o saneamento, por exemplo? Qual a melhor política para se enfrentar o coronavírus? Resolver essa situação atual. E o gestor, de posse, veja, o exercício da governança, ela é um exercício pleno da alta administração, dos ministros, dos representantes eleitos, porque eles estão agindo em nome da sociedade, que são os acionistas, como a gente colocou lá no início. Então, o gestor, ele é tático, ele é mais tático e operacional, ele vai ouvir o que esses representantes da sociedade, que são os representantes eleitos, né?
o presidente, as casas legislativas, o poder judiciário, enfim. Ele vai ouvir o que eles têm, o que eles entenderam como sendo o melhor caminho a seguir, e eles vão seguir esse caminho, eles vão se planejar para seguir esse caminho, eles vão executar o seu deslocamento desse caminho, eles vão continuamente avaliar e tomar medidas de ação de rumo, mas ele vai manter o mesmo horizonte. E ele vai prestar contas para essa alta administração, que repassou o horizonte para ele, para que a alta administração possa avaliar se aquela forma que o gestor usou foi a melhor forma para seguir para aquele horizonte, e se o próprio horizonte é o melhor horizonte para se resolver o problema social. Então isso é bem interessante. Vou fazer uma comparação aqui, vai ser grotesca, mas serve para dar uma ideia. O governo, a alta administração, normalmente no Poder Executivo Federal, são os ministérios que estão em Brasília, os ministros, secretários especiais, secretários, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, os grandes escalões do governo, eles definem um norte. Se o norte for as Ilhas Seychelles, vamos supor, o comandante da embarcação que vai conduzir os agentes, os servidores públicos, para se alcançar, vai ser o gestor. Então o gestor é o comandante da embarcação, mas ele recebeu o horizonte definido, o destino dele definido pela alta administração, porque esse é o papel da governança, direcionar. O comandante vai fazer um planejamento para que ele consiga chegar lá. E nesse caminho, ele vai ter que tomar muitas decisões, porque pode acontecer tormentas, pode acontecer muita coisa. Então o gestor ele tem uma margem de flexibilidade, mas é tática e é operacional. Ao passo que a alta administração do governo, ela tem esse papel mais estratégico de escolher o que é melhor. Até porque ele conversa mais próximo da sociedade, já que representa essa sociedade que age em seu nome. Não sei se ficou claro, mas se o pessoal tiver alguma dúvida, basta postar aí que depois a gente esmiuça mais. Pois é, falar antes em organizações internacionais, atualmente o Brasil ele tem como uma das suas metas governamentais ascender a condição de membro da OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, como é que a política de governança na administração pública federal, instituída pelo Decreto 9.203 de 2017, né, busca contribuir com esse desafio? Olha, Vânia, o decreto que instituiu a política, né, ele traz um conjunto de diretrizes, princípios que devem ser seguidos pelos diversos agentes públicos e um conjunto de diretrizes que devem nortear as organizações públicas para implantar uma boa governança, né? Esses mecanismos, né, de governança que a gente citou, né, a liderança, estratégia, né, avaliar, direcionar e monitorar são os processos de governança. Definir a direção, monitorar para ver se os riscos estão tirando a gente do caminho e avaliar continuamente e ficar rodando esse ciclo. Aí dentro, os componentes, né, o decreto, ele esmiuça, ele pega esses verbos e diz, bem, no quesito avaliar, nesse grande verbo do exercício da governança que a gente chama de avaliar, nós vamos considerar um componente, um mecanismo que a gente chama de liderança. Então, para isso, as pessoas, eu vou tratar das pessoas e competências que devem ocupar o alto escalão do governo. Quem são essas pessoas? Né? Qual o perfil ideal para essas pessoas para exercerem uma boa administração? A questão dos princípios e comportamentos que eles devem seguir, os programas de integridade. Então, a questão dos valores que os agentes públicos do alto escalão que exercem a governança devem ter para que gozem com a confiança da sociedade de que vão ser eles que vão trazer solução para os seus problemas. Tá? Esse é um mecanismo. Já no verbo direcionar, na ação do direcionar, nós temos um outro mecanismo que a gente chama de estratégia, né? Onde aí o decreto deixa claro, né? Nós precisamos nos relacionar melhor com as partes interessadas. Se eu sou uma organização, se eu sou líder de uma organização, dirigente máximo, por exemplo, do IBAMA, né, que cuida do meio ambiente, eu preciso, né, conversar e interagir continuamente com todas as partes interessadas em torno desse tema, que é a temática ambiental. Então eu preciso conversar, seja com organismos internacionais, como Greenpeace, etc. Eu preciso conversar
com associações de sociedade civil organizadas no Brasil, que tem bastante, que defendem a questão ambiental, eu preciso me relacionar com as representações dos cidadãos mesmo, dessa sociedade plural, que é a sociedade brasileira, para saber exatamente como que nós podemos, né, responder de forma efetiva, por exemplo, a questões ambientais como os atuais incêndios aí que estão ocorrendo ali no Centro-Oeste, por exemplo, na Amazônia também, etc. e tal. Então eles vão, o decreto, ele deixa claro, né? Eu preciso, na questão do avaliar, tratar a questão dos valores. Então ele diz que valores têm que ser seguidos, que princípios têm que ser norteadores do agente público. Na questão do direcionar, eu preciso deixar claro ali o que é que a organização tem que fazer para se relacionar melhor com a parte interessada. Eu preciso alinhar bem a minha organização para estar afinada com os objetivos estratégicos que eu tracei para resolver uma demanda social. E, por fim, eu preciso estar preparado também para controlar como deve se dar a gestão dos riscos ao alcance desses objetivos. Como que deve ser o aparato de controle interno que as organizações, as diversas organizações do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, muito embora o decreto ele estabeleça essa política apenas para o Poder Executivo, né? A questão da auditoria interna, a questão da transparência, né? Como que nós vamos nos assegurar de que estamos sendo suficientemente transparentes para com a sociedade? Então, é essa miríade de mecanismos e componentes que o decreto, ele meio que traz o guia referencial de governança do TCU, que é praticamente um manual de como implantar boas práticas de governança, e institui em forma de decreto. E vai mais além, quando ele propõe, hoje é o projeto de lei de número 9.163, de 2017, onde ele propõe também converter todo esse manual, digamos assim, para a implantação dessas boas práticas de governança em lei, né? Ainda para fortalecer mais esse diploma legal aí que norteia essa temática da governança. E como que, você perguntou ainda, como que eu perguntei... a SEGES contribui, não foi alguma coisa assim ou ainda não, né? E como é que... como a política da governança na administração pública instituída pelo decreto, né, busca contribuir com esse desafio que é a meta do Brasil. Isso. Isso, exatamente, com essas diretrizes, deixando claro as diretrizes dos princípios e a forma que os gestores devem seguir para implantar boas práticas de governança em seus órgãos e entidades. E ainda dentro do prisma da política, da governança na administração pública federal, como é que os órgãos e entidades estão fazendo para implantá-la em seus domínios? E qual é o papel da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia nesse objetivo? Pois é, Vânia, quando eu falei do decreto ali, né, eu podia ter me estendido se nós tivéssemos mais tempo, mas eu vou ser bastante breve, porque o decreto, ele define, ele contempla também de que forma o Poder Executivo vai se organizar para garantir e se certificar de que essas diretrizes e esses mecanismos, essa forma de lidar com os mecanismos de governança vão ser, né, se assegurar de que vai ser realmente implantado pelos diversos gestores. E para isso ele criou uma comissão interministerial, Comitê Interministerial de Governança, que fica sediado na Casa Civil, né? Então existe esse comitê central, digamos assim, né, o CIG, que é esse Comitê Central de Governança na Casa Civil, que é um comitê deliberativo para as boas práticas de governança do órgão. Então, esse SIG central, ele vai ser assessorado, digamos assim, por grupos de trabalho, né? Enfim, mas ele também vai ter o suporte do que a gente chama de SIGzinho, que são os comitês internos de governança, esse nome carinhoso aí, SIGzinho, né? São os comitês internos de governança dos 82 órgãos e entidades da administração pública federal. Então nós vamos ter comitê interno de governança que já temos, né, com a portaria 414, se eu não me engano esse é o número, da própria AGU, já tem esse comitê estabelecido, tem toda a AGU, inclusive, ela se antecipou, ela foi bem rápida, logo após a publicação do decreto em 2017, ela já publicou a portaria que disciplinou a questão da implantação da política de governança no âmbito da AGU, então foi bem interessante.
e ali ela já disciplinou como é que vai ser o seu comitê interno de governança, como é que ele vai funcionar, qual vai ser o mecanismo de funcionamento, de que forma eles vão estar atuando para garantir que a AGU siga, né, na implantação, siga de forma assertiva na implantação dessa política de governança da administração. Então veja, todos os 82 órgãos e entidades terão seus SIGzinhos, e esses SIGzinhos se assegurarão de que os seus órgãos caminharão na trilha que é definida pela instância deliberativa, que é o Comitê Interministerial, que fica lá na Casa Civil. Agora, como que a SEGES ajuda e contribui nisso? A SEGES, para quem não sabe, né, para quem não é do governo, é a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, da qual eu faço parte. A Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ela implantou o programa Transforma Gov, que é o Programa de Gestão Estratégica e Transformação Organizacional do Governo Federal. Pois bem, esse programa pressupõe a assinatura de um plano de gestão estratégica e transformação organizacional, ou seja, melhorar a gestão estratégica, fazer uma transformação para que as organizações exerçam melhor a governança, para que exerçam a boa governança. Então, nós temos um plano. Esse plano é pactuado entre as altas administrações do Ministério da Economia e dos ministérios e dos diversos 82, né, órgãos e entidades. Então, o secretário executivo de um órgão assina junto com o Ministério da Economia esse PGT, Plano de Gestão Estratégica. A AGU, se não me engano, já assinou, já tem assinado. Tem vários órgãos, já tem 40 ou 50 assinados. Até o final desse ano, a gente pretende que os 82 órgãos e entidades da Administração Pública Federal já tenham celebrado esse PGT. Nesse PGT, nós colocamos lá como metas as boas práticas de governança. Então, dessa forma, a gente consegue, a Secretaria de Gestão consegue garantir uma pactuação que assegure que aquele gestor que pactuou se responsabilize pela implantação dessa política de governança através, né, das metas estabelecidas no plano. E a sociedade civil, eu queria ouvir a tua opinião sobre qual a importância da participação da sociedade civil no estabelecimento de uma governança pública efetiva aqui no Brasil. Pois é, veja bem, não existe governança eficaz, efetiva, sem uma sociedade civil participativa. E aí eu pergunto, a sociedade civil brasileira é participativa, ou melhor, é suficientemente participativa para pôr o governo em xeque diante dos problemas que se apresentam, problemas sociais, como, por exemplo, coronavírus, queimadas na Amazônia, né? Problemas atuais aí, né? A supervalorização do dólar, por exemplo. São questões que afetam todos nós brasileiros, cidadãos. Como que a sociedade brasileira reage a isso? Nós somos suficientemente competentes para fazer frente a alguns desmandos que nós julgamos que os governos estão fazendo? Aliás, vou mais longe ainda. Somos suficientemente sapientes para julgar se o que o governo está adotando como política para enfrentamento desses problemas é o melhor ou não? Temos esse preparo? Nós somos uma sociedade sabidamente, né, pouco organizada, digamos assim. O que acontece com uma sociedade civil? A grande maioria dos cidadãos brasileiros fazem parte do que a gente chama de maioria desorganizada. O que a maioria desorganizada consegue? Nada. Se você não se organiza, se você não participa da organização do teu bairro para defender os interesses de desenvolvimento e prosperidade do seu bairro, como é que você espera sensibilizar a prefeitura para desenvolver o seu bairro? Então, são questões que, por exemplo, a sociedade americana é uma sociedade absolutamente plural, né? A gente tem instituições, a sociedade se organiza, desde pequenos conglomerados que nascem ali no bairro, né, e vão crescendo, você tem uma participação na sociedade muito mais representativa. E aí você tem equilíbrio de poder. Porque se você tem a representação pluralizada, você tem um equilíbrio melhor. Sociedade, grandes, né, associações de pessoas com muito poder, e a gente pode citar vários exemplos, né? Nós temos a Abifarma, se a gente for falar, por exemplo, da saúde, do setor da saúde. Uma grande associação que tem um poder extraordinário. Então, a sociedade, a maioria dos cidadãos brasileiros desorganizados, como que eles vão sensibilizar o governo e fazer frente, por exemplo, né, aos interesses
dessa sociedade que é muito mais forte, como a Bifarma, por exemplo, e ela vai estar pressionando o governo para atender os seus interesses. Então, é preciso que a sociedade, que a gente se organize melhor, né? Desde as pequenas, né? Desde do pequeno ali, desde o seu loteamento, digamos, né? Eu até penso assim, se você cria, né? Se você participa, se você consegue se associar no teu loteamento, e do teu loteamento no bairro, e do bairro, naquele distrito, no distrito, na cidade, você consegue defender melhor os interesses. Você se faz representar e consegue chegar mais próximo dos atores governamentais e sensibilizá-lo, fazendo frente aos interesses daqueles que já são muito bem organizados e que têm os seus interesses. Voltando, né? A governança vem para trazer esse equilíbrio de poder. Tá? Inclusive, tem um conceito de governança que eu quero aproveitar para trazer aqui, já que a gente está com tempo. Eu tenho um conceito que eu acho muito interessante. Ó. O sistema de governança é um sistema que determina o equilíbrio de poder entre os envolvidos, cidadãos, representantes eleitos, sociedade civil, alta administração, gestores, cidadãos aí no sentido de pessoas físicas e jurídicas, todos e colaboradores, com vistas a permitir que o bem comum prevaleça sobre o interesse de pessoas ou grupos. Ou seja, a governança busca esse equilíbrio de poder. Como que nós conseguimos esse equilíbrio se a sociedade brasileira não está organizada suficientemente para participar? A gente nunca vai ter uma governança eficaz se a gente não tem uma sociedade participativa. E para ela ser participativa, ela tem que estar organizada. Ela não pode ser essa maioria desorganizada que nós somos. Em parte, fomentado pelo índice de analfabetismo, por toda essa marginalização que a maioria dos brasileiros estão, né, com relação ao governo. A gente se surpreende quando a gente vê que quase 105 milhões de brasileiros precisaram desse auxílio emergencial aí por conta dessa pandemia. Então, como que esses 105 milhões de brasileiros estão organizados para defender os seus interesses diante do governo? Como que eles estão organizados, né? Então, são perguntas que a gente tem que estar se fazendo. E a gente tem que olhar como cidadão para a gente, de que forma eu estou contribuindo para somar, né, ao governo esse esforço de trazer prosperidade e bem-estar geral. Como que nós, enquanto cidadãos, podemos colaborar com o governo? Como? Primeiro, nos organizando, exercendo o controle social. Aqui em Santa Catarina, eu tenho um orgulho de falar de uma experiência muito bem sucedida, que são os observatórios sociais. Né? Os observatórios sociais estão aí abertos para qualquer cidadão se afiliar. Esses observatórios, eles estão olhando, e é muito interessante porque você tem observatórios sociais em municípios, em pequenos municípios, e eles estão olhando para o movimento do governo. Para o quê? Eles estão olhando para o processo de governar. O que é processo de governar? Meios e processos que buscam resultados eficazes da ação governamental. Governança. Então, o processo de governar é a governança. É essa coisa gigantesca que esse ente megalomania, né, esse ente gigantesco, né, extraordinário, que é o agente público, pensando como alta administração, esse poder estratosférico que ele tem em sua mão, os representantes eleitos, agindo em nome de 200 e poucas milhões de pessoas, para fazerem o que eles acham que é melhor, né? Usando os recursos sociais que estão aí à disposição. Usando os recursos, os nossos impostos e tudo que está aí, os recursos sociais e econômicos do nosso país, para fazer o que eles acham melhor, em nosso nome, para resolver problemas que impedem que nós consigamos aquele bem-estar e aquela prosperidade que todos nós brasileiros desejamos. Então, a sociedade, e aí voltando, a sociedade precisa se organizar nas mais diversas formas que existem, como nos observatórios, nas suas associações de bairros e tudo, para levar o seu pleito, para participar do processo negocial que é intenso, né, e defender os seus interesses, porque senão vão ser suplantados pelos interesses dos grandes organismos. Eu não sei se ficou claro, mas agora talvez a gente possa abrir aí para os questionamentos e aí eu tentar clarear um pouco mais aí o tema. Estou acompanhando aqui, não surgiu nenhuma pergunta ainda. O pessoal que está acompanhando, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário?
que daí eu, né, paro de fazer pergunta e vamos para o pessoal que está participando. Eu vou provocar um pouquinho, então. Vamos lá. Teve a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu em 1994 a ONU instituiu uma comissão sobre governança global. Essa comissão já foi desfeita, foi lá em 1994, mas eles deixaram um produto muito interessante aí para os países membros, né, da ONU. E nesse relatório, né, que eles fizeram, governança, eles definiram governança de uma maneira muito inteligente, muito interessante, assim. Inclusive o presidente dessa comissão era o ex-primeiro-ministro à época, né, o ex-primeiro-ministro da Suécia. Governança é a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições públicas e privadas administram seus problemas comuns. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, instituições privadas, públicas, instituições públicas e privadas, né? Todos nós, todas as organizações, todas as associações de pessoas, vamos dizer assim, todas as redes de pessoas instituídas na forma de instituição, na forma de sociedade civil, enfim, todo esse conglomerado de grupos, né? Como que eles, né, quais as maneiras que eles usam e administram seus problemas, né, comuns, que são comuns, ou seja, saneamento básico é um problema comum a todos. É um problema comum tanto ao grande quanto ao pequeno, tanto ao rico, ao bilionário, quanto ao pobre. É problema geral de todo mundo, são problemas comuns. Como que nós administramos isso? Como que nós discutimos entre nós, né, para trazer o melhor de solução que seja possível para se resolver esse problema que é comum? Já que os interesses aí convergem, a gente sabe da ciência da negociação que interesses eles podem ser de 3 categorias, né? Eles podem ser simplesmente diferentes. Eu tenho interesse em um assunto, você tem interesse em outro assunto. Eu tenho interesse em esporte, você tem interesse em música, são diferentes. Eles podem ser convergentes, eu tenho interesse em saúde, você também tem interesse em saúde. Ou eles podem ser divergentes, né? Eu tenho um interesse, por exemplo, eu tenho interesse em adquirir um terreno da União e você tem interesse também em adquirir o mesmo terreno da União. Opa, a gente tem interesse nos mesmos objetos, mas são interesses que não convergem, porque eu quero que ele feche o contrato comigo, você quer que feche o contrato com ele. Eu tenho interesse no contrato A, você tem interesse no contrato B. Interesses divergentes. Então, nesses interesses divergentes é que reside o conflito. Então, quando, por exemplo, né, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, define que o lockdown é a estratégia principal que os Estados-membros devem seguir, a ONU tem um interesse quando ela faz isso, ela tem aquele interesse. O governo de um determinado distrito, ele pensa, o lockdown vai prejudicar a minha economia. Eu tenho interesse em manter a economia funcionante. Então, esse interesse diverge daquele. Eu não quero fazer lockdown para mim é prejuízo. Meu problema maior é econômico, né, é o de saúde. Então, essa divergência de interesse, esses conflitos, né, esses conflitos é que fazem com que seja necessário nos esforçarmos para construir boa governança nos governos. Né? É justamente pela existência de conflitos. Né? Nós queremos saúde, né? Nós queremos um medicamento barato. As empresas farmacêuticas certamente não querem. Elas querem seus lucros. Elas querem, né, se tornarem altamente lucrativas. Então eles não vão diminuir o preço para que o preço seja, né, universal, para que todos tenham acesso. Então essas divergências de interesses, né, é que fazem que a governança seja uma estratégia de conduzir a negociação da melhor maneira para que a gente consiga fazer prevalecer os interesses comuns. Os comuns. A gente precisa fazer com que o que a sociedade espera como um todo, saúde, segurança pública, eu quero andar seguro, eu quero ter essa percepção de segurança ao andar pela minha cidade, ao andar pelo meu bairro, pelo meu loteamento. Então, não sou eu apenas que quero isso. Todos os cidadãos do meu município certamente querem a mesma coisa. Eles querem poder usufruir das instalações públicas com segurança, com tranquilidade, levar os seus filhos para passear nos espaços públicos, independente do horário, sem se sentir ameaçadas pela criminalidade. Esse interesse comum, o governo tem que primar por garantir ele.
E para ele garantir, ele tem que estar preparado para enfrentar, né, os organismos cujos interesses podem fazer eco sobre esse interesse que é comum. E o papel dele é fazer que o interesse comum e a vontade geral prevaleça sobre os demais interesses de quaisquer que sejam os grupos ou organismos. A Maria Oliveira, ela está falando que ela gostou dessa pontuação que a gente tem que se organizar socialmente. Daí ela pergunta, onde entra nesse conceito dos órgãos representativos como Ministério Público? Não seria uma forma de organização para os interesses da sociedade? Olha, o Ministério Público Federal, estadual, de contas, o Ministério Público a gente costuma dizer que é a representação institucional do interesse coletivo. Então, o Ministério Público, ele quando se faz necessária aí a formalização, digamos assim, da defesa do interesse coletivo, nós devemos recorrer ao Ministério Público. Porque a causa do Ministério Público é coletiva, ele faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Defesa de consumidor, de tudo. Consumidor no sentido... Exatamente. Ele participar, eu acho que daí seria mais os observatórios sociais, né? Isso. Então, veja bem. O cidadão, quando ele se sente oprimido por uma decisão pública, por uma decisão de um governo, por exemplo, ele pode se juntar coletivamente e recorrer ao Ministério Público para que essa quebra de braços seja mais ou menos equilibrada, né? Ministério Público contra Ministério tal. Beleza, ótimo. Quebra de braço. Eu não vou quebrar o braço direto. Porém, se ele estiver representado, devidamente representado socialmente, se ele faz parte de um observatório, aí eu diria o seguinte, o poder que esses observatórios, né, se tiverem devidamente empoderados, exercem sobre a administração pública, ele pode ser tremendamente maior, mas muito maior do que o poder exercido pelo Ministério Público. Porque aí a sociedade civil organizada. O problema é que a gente não tem essa sociedade civil organizada. A opinião pública americana, você pode ter certeza que é muito mais forte do que qualquer Ministério Público nos Estados Unidos. O governo toma decisões com base na opinião pública. Ele joga uma política, ele vê como é que o termômetro da opinião pública em relação a essa política, e ele rapidinho ele muda. Se a opinião pública tiver fora, você viu toda a história aí, todo o traçado e a jornada da guerra do Vietnã, como foi idas e vindas em função das variações, né, do termômetro da temperatura da opinião pública com relação ao fenômeno, ao evento. Né? Como que o governo mudava, saía, voltava. Por quê? Porque a opinião pública tem que ser muito mais forte do que qualquer representação institucional coletiva que o próprio governo institua. E o Ministério Público é o governo que institui, né? A União criou mais um mecanismo para poder empoderar a população, sem dúvida. Mas ele tem que ser o segundo elemento, eu diria assim. Né? O segundo elemento para ajudar na quebra de braço. Mas a gente tem que procurar os observatórios. Se associar na sua sociedade, no seu bairro, no seu loteamento, como eu falei, no teu bairro, associações, comunidades, para poder cobrar da prefeitura, né? Se associar na tua profissão, por exemplo, né? Na profissão dos médicos. Você veja, os médicos, por exemplo, são uma sociedade extremamente organizada, a comunidade médica é estupidamente organizada. Eles têm uma força... Eu trabalhei como gerente da Anvisa durante alguns anos, e na época a gente sabia que para fazer frente na quebra de braço à Abifarma, só a comunidade médica. Então a gente tem que fazer com que eles não se conversem, né, não se aproximem muito, para que um possa contrapor o poder do outro. Porque os médicos são, ou seja, as associações profissionais também são muito bem-vindas para a defesa dos interesses ligados ao tema, à profissão. Né? E assim sucessivamente. Mas eu recomendo muito, se a gente está falando de Santa Catarina, busque os observatórios sociais, aqui porque são uma força... Os municípios têm funcionado, eles participam de reunião de prefeitura, Câmara de Vereadores, de sessões de educação. Lá em Brusque eles conseguiram reduzir os salários dos vereadores, só para vocês terem ideia do poder. Brusque é muito atuante. Conseguiram reduzir o desmando lá dentro.
E eu já tenho que ir encaminhando, então, para o encerramento, né? Eu quero te dizer que as tuas respostas foram muito interessantes, esclarecedoras, tema esse importantíssimo para a gestão pública. Eu tenho acompanhado o teu trabalho aqui em Santa Catarina, na implantação do programa de gestão estratégica e transformação organizacional, o Transforma Gov. Tem sido muito elogiado pelos responsáveis dos órgãos públicos federais, pois trouxesse excelentes ferramentas de gestão, né? Também tem uma gestão colaborativa, né, entre todos os órgãos. Eu, inclusive, faço parte lá do grupo de WhatsApp que busca solução rápida, né? O gestor tem um problema, ele já faz uma consulta informal para todos os gestores e quem pode, então, soluciona, ajuda a solucionar aquele problema, né, do gestor. Então, tem uma gestão colaborativa também. Isso sem contar na economia que vem gerando esse trabalho, né, que já tem sido feito na economia para a União. E o teu trabalho, a gente pode dizer assim, que é de excelência, de qualidade, inovador no serviço público. Pô, obrigado, Vânia. Eu não sei quanto tempo tem ali ainda, não consigo ver no celular. Uns 10 minutinhos, né? 10 minutinhos só para dar uma mensagem final aí. Ali, aqui em Santa Catarina, a gente tem a sorte de ter montado uma rede e as pessoas são muito colaborativas. E um dos valores que a gente tem ali, né, eu costumo dizer assim, é justamente esse de comprometimento, né, responsabilidade corporativa, um dos princípios que a gente segue, mas principalmente de colaboração, né? Esse espírito colaborativo é muito comum em estados com muito imigrantes, assim. E por causa das diferenças, eles já vivem convivendo com diferenças que têm que ser negociadas, né? Então, esse espírito colaborativo é muito positivo, principalmente na administração pública. Eu tenho conversado, tem um grande pensador aí, professor da FGV, lá, da UNB, o Pedro Cavalcante, que ele costuma dizer o seguinte: a governança, do jeito que a governança é colocada, né, pelo TCU, parece que é feita para intelectuais, né? E como o TCU tem carreiras com muita gente muito bem preparada, muito boa formação, de muitos intelectuais, digamos assim, fica fácil implementar essas coisas lá. Já a realidade dos órgãos, da maioria dos órgãos, não é exatamente aquela da TCU. Então você precisa de um esforço, né? Esse conhecimento de gestão e governança é um conhecimento muito especializado. Você precisa ter pessoal preparado nos órgãos realmente para poder discutir esse tema e fazer acontecer. Mas o que ajuda isso, né? E a gente tem visto isso em Santa Catarina, são justamente essas associações, essas redes de órgãos públicos para fazer, porque olha só, se a gente tem um problema que resolver, a gente quer ascender a membro da OSCDE, como a Vânia colocou ali, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se a gente quer ascender, a gente precisa ter boas práticas de governança no governo, a gente precisa ser uma sociedade bem dirigida. Então, para isso, nada melhor, se esse desafio é de todos, nada melhor do que a gente dê as mãos e tente resolver isso, tente enfrentar esse desafio de maneira conjunta, né? E as redes estão aí para isso. As redes facilitam as interações entre os órgãos, elas abrem portas para que políticas transversais, por exemplo, sejam muito melhor discutidas e aí você consiga sinergia na implantação das políticas transversais, né, que são tantas, né, saúde, ambiental, por exemplo. Então, o que eu deixo como mensagem é isso, né? Para os colegas de organizações públicas, incentivem a adesão em redes de instituições. Para os cidadãos, para vocês, colegas, como cidadãos, se associem mais à sociedade civil organizada, se façam representar, tragam a sua voz para o diálogo nas negociações, né? E para a EAGU, né, que é uma pena, eu fiquei sabendo que as unidades nos estados vai ser dissolvida, né, vai ficar centralizado lá em Brasília, mas a gente precisa manter essa chama, né, da capacitação, como tu, Vânia, que tem sido, que sempre foi, né, foste aí durante vários anos, uma grande entusiasta aí, trouxe tantos eventos interessantes de capacitação para a gente, Santa Catarina, e de repente isso agora some, se esvai e a gente centraliza. A gente precisa buscar soluções. Essa é a melhor solução? A gente precisa questionar, né? A gente precisa trazer isso para o discurso também, porque tudo são interesses, né? Então a gente precisa estar atento para ver se essas mudanças que o governo está propondo também são as melhores, são as mais assertivas. É isso mesmo que a gente quer, né? A gente tem a grande ajuda da AGU, a gente tem a Rede de Governança Brasil, que está fazendo um trabalho belíssimo aí com o ministro Nardes. A gente tem um monte de coisa boa aí para ensinar a gente a fazer certo. Não vamos admitir, né,
não vamos admitir que os nossos representantes eleitos façam errado. Né? A gente tem um caminho, a gente tem muitas pessoas aí que estão prontas para ajudar a gente nessa trilha. Pessoas especializadas. Né? Então vamos nos unir, vamos buscar o conhecimento e vamos transformar mesmo a administração para que a gente consiga fazer uma boa governança. Né? Para que a gente consiga governar melhor e fazer com que os gestores, né, principalmente nos estados, né, consigam rodar as máquinas, né, suas instituições, fazendo chegar aos cidadãos produtos e serviços que eles merecem, que eles esperam. Né? É isso que a gente precisa fazer. E a nossa missão de servidor é essa, servidor público. A gente fez esse juramento quando a gente tomou posse. Tá? Então convido todos a se associarem, institucionalmente através de redes e pessoalmente através das associações civis organizadas. Muito obrigado, Vânia, pelo elogio aí e estou à disposição, como eu coloquei lá no início. Forte abraço. Então, novamente, né, em nome da Escola da AGU, agradeço a tua participação e não só por aceitar o convite dessa live, mas por tudo que tu tens sido um dos principais parceiros da Escola da AGU desde o início, com as tuas palestras nos cursos de gestão, né, palestra, cursos que foram super bem avaliados pelos participantes. E também agradeço a todos que prestigiaram o presente live e espero contar com a participação dos colegas nos próximos eventos do programa Escola da AGU em Casa, que vocês podem acompanhar aqui no Instagram. Então, uma boa tarde. Bacana, quem sabe, vou deixar uma recomendação aqui, uma sugestão, quem sabe a Escola da Advocacia Geral da União não propõe aí um curso sobre governança, né? Um curso de 21 horas, eu fiz já um compacto de 14, mas de 21, essas coisas são discutidas paulatinamente, de forma que os aprendizes conseguem imergir melhor no conceito e trazer esse tema para suas instituições. Deixa para o Eugênio, né? Então tá bom, um abraço a todos, boa tarde. Um abraço grande, uma boa tarde, Vânia. Tchau, tchau. Tchau.